Saúdo com a paz do Senhor Jesus. Dando sequência ao nosso curso de síntese da Bíblia, falaremos hoje sobre o segundo e grande tema do livro de 1 Reis, que são os reis e profetas do reino dividido. O texto que usaremos para a nossa meditação se encontra em 1 Reis, capítulo 12, versos 22 ao 24, que diz assim: E porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor, voltaram segundo a palavra do Senhor. Depois que o povo de Israel saiu do cativeiro egípcio, durante 300 anos viveu em Canaã, sem rei, num período da história conhecido como o período dos juízes. Após esse tempo, as 12 tribos de Israel foram unificadas sob um governo centralizado de um rei. Esse período ficou conhecido como a monarquia teocrática, que durou cerca de 120 anos, 40 anos sob Saul, 40 anos sob Davi e 40 anos sob Salomão. O livro de Reis descreve os acontecimentos que marcaram a ascensão e o declínio da monarquia no reino de Israel. De forma clara, mostra os motivos que levaram essa forma de governo em Israel a não alcançar os êxitos esperados. No início do reinado de Roboão, filho de Salomão, o reino unificado da nação de Israel se dividiu em dois: o reino do norte, que passou a ser chamado de Israel, e o reino do sul, que passou a ser chamado de Judá. Nessa divisão, o reino do norte, chamado de Israel, foi formado por 10 das 12 tribos de Israel. E o reino do sul, chamado de Judá, passou a ser formado por apenas 2 tribos, a tribo de Judá e Benjamim. No livro de Reis, encontramos a explicação dos motivos imediatos que levaram à separação do reino unificado de Israel, e numa descrição paralela, somos informados sobre o desempenho das monarquias no norte e no sul. E vemos o tipo de influência que cada um dos reis que governaram o norte e o sul exerceu sobre o povo de Deus. O reino do norte, Israel, foi governado por reis que não tinham uma ligação com a família de Davi. No reino do sul, ao contrário, todos os reis fizeram parte da dinastia do rei Davi. O enfoque que o escritor inspirado dá a cada um acontecimento, tanto no reino do norte como no reino do sul, tem forte ligação com a vida espiritual do povo. O Espírito Santo estava interessado em falar especificamente da linhagem do rei Davi, visto que as profecias mostravam que o Senhor Jesus seria um rei levantado dentre os descendentes de Davi. No entanto, de modo secundário, o escritor sagrado oferece muitos detalhes sobre a vida dos reis no reino do norte, como a mostrar o fracasso daqueles que se separam das bênçãos e do governo de Deus.
Escrevendo aos cativos da Babilônia, o escritor inspirado de Reis traça um paralelo entre a história de Israel, o reino do norte, e a história de Judá, o reino do sul. O Espírito Santo queria ensinar aos israelitas, por meio da dolorosa história dos seus antepassados, que o caminho para a liberdade era arrepender-se da idolatria, obedecer a Deus como o único Deus verdadeiro e confiar nas gloriosas promessas de Deus. No livro de Reis, nós passamos a saber que o Reino do Norte foi marcado desde o princípio pela apostasia espiritual e pela idolatria. Desse modo, nós não encontramos nenhum registro de um rei do Reino do Norte que tenha sido fiel ou bom aos olhos de Deus. A expressão fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, como tinha feito pecar Israel. É uma explicação que se repete ao longo do livro várias vezes. Na história de Judá, no entanto, o Reino do Sul, nós encontramos vários reis que foram justos e fiéis a Deus, ainda que tenha havido reis infiéis. Os reis fiéis agiram de conformidade com os mandamentos de Deus, encaminhando o povo a uma posição de reconciliação com Deus, combateram a idolatria e buscaram nas Escrituras descobrir a vontade divinamente revelada. Dentre estes reis se destacam o rei Asa, o rei Josafá e o rei Joás. No entanto, a apostasia dos filhos de Israel era muito grande. E mesmo que os reis bons tivessem agido com rigor e zelo santo, a tendência do povo era fazer o que era mal. E não pôde ser totalmente abolida. Durante esse período difícil da monarquia em Israel e Judá, o ministério profético teve um papel essencial, cumprindo uma rigorosa missão de denunciar os pecados dos governantes e conclamar o povo a se voltar para Deus. Os profetas agiram como porta-vozes do Espírito Santo nos momentos críticos da vida do povo de Israel, anunciando o caminho da salvação. Deus levantou esses destemidos servos, conhecidos como homens de Deus, para falar à nação de Israel e Judá, autenticando suas mensagens com sinais e maravilhas. Suas mensagens nem sempre foram bem recebidas e nem sempre foram capazes de evitar a catástrofe iminente. Mas nas oportunidades em que os governantes ou o povo soube aproveitar os avisos solenes de Deus, acolhendo de bom grado a sua mensagem e se preparando conforme Deus os instruía, foram realizados grandes prodígios na terra, salvação e libertação. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Encerramos aqui mais uma aula do nosso curso de síntese da Bíblia e o convidamos a seguir conosco nesta jornada. Que Deus o abençoe.